Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia Método Radaic. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam, melhora as suas relações, tudo isso através dos seus gestos a escrever. Eu sou a Letícia Radaic, expert na escrita, já trabalho com a grafologia há muitos anos. E eu tenho vindo aqui já há muito tempo também falar um pouco para vocês como essa disciplina pode ajudar a tua vida, suas relações. Pode ser uma fonte de renda extra ou uma renda principal, como no meu caso, e aí te ajudar a ter uma vida melhor com as pessoas ao seu redor, com a sua família, nos seus negócios, por exemplo, assim, né? Por exemplo, você tem um cliente, você precisa melhorar o seu trabalho, você conhecer as pessoas como elas funcionam através da letra delas é um grande atalho, porque não precisa de muito tempo, não é difícil e você com poucos, assim, as poucas orientações já vão te abrir um leque de informações muito interessantes e muito legais. Então, o que eu estou aqui para te falar hoje é um tema muito bacana e eu tenho certeza que você vai curtir e aproveitar muito. Como a escrita pode realmente revelar traços de personalidade? Bom, a grafia, ela é um assunto já fascinante de muito tempo. Isso remonta a séculos, não é de agora, não. Sabe que quando o Camilo Baldi identificou que nos pacientes dele, como médico, existia relação com a escrita dos seus aspectos fisiológicos, ele imediatamente foi muito espertinho e levou isso para, sabe onde? Para a corte, para a realeza. Porque ele sabia que essas pessoas iam ter muito interesse em entender como que alguém funciona pela letra. É uma coisa que parece de filme, né? Mas é verdade. Não é algo que ficou no vácuo da história, muito pelo contrário. A análise da escrita promove mesmo muita curiosidade e porque as pessoas querem compreender os outros, querem saber o que está por detrás dos mistérios da mente. Eu, como grafóloga, eu sei exatamente identificar a relação entre a escrita e a personalidade e sei que isso cativa muito a mente das pessoas ao longo dos meus atendimentos e por diversos motivos, né? O primeiro motivo é que ela fala, a escrita, sobre a expressão individual. A escrita é uma forma única, é como se fosse uma impressão digital de uma pessoa. Cada pessoa tem um estilo, uma maneira distinta de traçar as letras, de girar o punho, de moldar a sua caligrafia de acordo com os seus pensamentos, com as suas experiências, com as suas emoções e a personalidade. Então, esse desejo das pessoas de decifrar o que está oculto faz sentido, porque ali você consegue entender o individual que está por detrás daquela aparência. E isso vai alimentando o nosso fascínio pela pessoa, ou como que é realmente que funciona aquela pessoa. Será que ela é o que está aparecendo? Um outro ponto aqui que estimula as pessoas a procurarem a escrita para revelar traços de personalidade é o desejo de se autoconhecer, né? A busca pelo autoconhecimento, ela é inerente à natureza humana. As pessoas, elas são atraídas pela ideia de que a análise da escrita pode revelar aspectos ocultos da própria personalidade, coisas que elas não sabem sobre si próprias. E é verdade. Até as coisas que você sabe sobre si, quando você recebe isso através da análise grafológica, isso te dá insights. Insights que você antes não tinha tido. E eu vou te contar, isso acontece inclusive comigo, que estou acostumada a fazer avaliações, análises grafológicas, e quando eu estou escrevendo, existem alguns momentos que eu vejo e identifico traços na minha personalidade que eu não tinha visto. E é muito legal quando acontece esse insight, porque eu já sei como eu devo proceder em relação aos comportamentos que eu estou criando. Então, de fato, causa aí um grande conhecimento de você mesmo do lado de dentro. Outra coisa também que as pessoas fazem com que as pessoas busquem e tenham curiosidade sobre esse tema é porque é um mistério, né? Gera intriga, a análise da escrita, revelar segredos ocultos das pessoas, até sobre padrões de comportamento, e sim, de uma certa forma, prever no futuro o que vai acontecer. Não é uma previsão de adivinhação,
Mas, por exemplo, se você tem uma pessoa que está do seu lado, que sempre é grosseira com as outras, que está sempre reclamando, que ela nunca gosta de ninguém, que ela só acha que nada está certo se não for do jeito dela. Você concorda que você olhando para esse perfil, você fala assim, o que vai acontecer com essa pessoa se ela não mudar? Ninguém vai aguentar ficar do lado dela. Então, esse é o ponto. A gente consegue prever no longo prazo devido a um perfil que é estabelecido. E quando nós estamos fazendo uma avaliação, uma análise grafológica, você sabe qual é aquele perfil que já vem perdurando há muito tempo. Então, isso realmente traz uma ideia de atratividade, que a gente quer saber o que está por detrás, né? E aí, esse mistério de saber, de revelar traços ali na personalidade, só atrai muitas pessoas, né? As pessoas ficam atraídas pela possibilidade de desvendar uma coisa logo no início, algo único, especial. Por exemplo, imagine que você tem uma pessoa do teu lado que ela é movida por reconhecimento e você nem imagina. Aí ela é um colaborador teu, ou uma pessoa da sua família, e você acha que você tem que ficar dando atenção, que você tem que ficar ouvindo o que ela tem para falar. E não, o que move ela é o reconhecimento. E digo mais, tem pessoas que gostam de um reconhecimento financeiro e tem pessoas que gostam de conhecimentos de reconhecimento emocional ou de destaque social. Quando você entende o que move aquela pessoa a agir como ela age, ou o que faz com que ela realmente tome uma decisão, você oferece para ela aquilo que ela realmente está buscando. E é lógico que fica muito mais fácil convencer as pessoas. E aí aqueles traços que você não tinha noção que a pessoa era, como era, eles ficam simplesmente transparentes no papel para o olhar de um grafólogo. Então, outra coisa é que atualmente tem crescido uma grande onda de busca de autoajuda e bem-estar. As pessoas querem se sentir melhor, elas querem ter a carreira que tem a ver com elas querem se desenvolver pessoal e profissionalmente. E aí a grafologia atrai realmente aquelas pessoas que buscam ferramentas novas, alternativas para se entender e aprimorar mais. Por quê? Chega uma hora que o mercado fala muito mais do mesmo, é mais da mesma coisa. E na escrita, a gente não vai ter um padrão como, isso aqui vale para todo mundo. Não, pô, tem o seu, né? É muito particular nosso. E é isso que atrai muito as pessoas para fazer uma análise sobre a escrita delas, porque elas sabem que elas vão descobrir uma coisa que não vão conseguir em outro lugar, porque ser muito pessoal e individual, né, da nossa relação, desde que a gente é pequeno até os dias de hoje. Outro ponto também que promove a curiosidade muito grande é a relação da escrita com a psicologia. A crença de que a gente escreve, como escreve, tem a ver com os nossos insights e a nossa emoção, e é verdade, cria uma ponte entre a escrita e a compreensão da psique humana. Então, por exemplo, quem é psicólogo já tem o conhecimento da psique, já sabe como funcionam todos os mecanismos de defesa, enfim, eles têm um grande acervo de conhecimento da psicologia. E na grafia existe essa ponte, essa relação desses dois universos, né? Essas relações de codependência emocional, essa estrutura que um psicólogo já estuda na escrita tem a relação para ser identificada. Então, isso torna as sessões de psicologia, de atendimentos muito mais rápidos, diretos ao ponto, onde o profissional psicólogo pode ajudar ainda mais o cliente, porque muitas vezes existe o que o cliente fala, o que ele precisa e como o psicólogo está entendendo. Na grafia, a gente, assim, você sai do seu julgamento pessoal, porque nós temos um objeto de estudo, que no fato é a escrita. Não é o que a pessoa me fala ou o conteúdo do que ela escreve, mas sim os gestos dela ao escrever. Bom, por trás disso tudo tem uma ciência. Tem uma ciência. Eu sei que esse assunto pode ser controverso, principalmente para as pessoas mais tradicionalistas, mas existe sim, atualmente, na grafologia moderna, as relações da grafonomia e a neurociência. A grafonomia é uma área que a gente estuda os aspectos neuromotores da escrita à mão. Esses aspectos neuromotores estão vinculados ao cérebro. Existem gestos que saem de determinadas áreas.
E são as pesquisas nesse campo que vão explorando a forma, a fluidez da escrita, que é relacionado aos aspectos neurológicos. E aí sim existem as implicações com a compreensão de condições neurológicas de quem escreve. Existem estudos já de neuroimagem funcional, como a ressonância magnética fMRI, que podem ser usados para investigar essa atividade cerebral associada à escrita manual e como essa atividade está relacionada aos processos cognitivos e emocionais de uma pessoa. Então, veja, talvez você não tenha esse conhecimento de que a grafologia, o estudo da escrita, não é uma adivinhação, não é algo banal. Isso talvez tenha sido lá atrás, né, no começo do século XVI, 17, quando, inclusive, nós, né, como humanidade, a gente não tinha aparelhos e desenvolvimento tanto de linhas de investigações como nós temos hoje. Então, hoje, a grafologia também caminha nesse sentido para cada vez mais identificar a origem desse gesto gráfico. Portanto, quando você faz uma perícia grafotécnica e o juiz aceita a identificação de uma assinatura ser ou não de um autor, promovido por um especialista na escrita, porque esses mesmos movimentos que saem do cérebro e identificam o autor de um manuscrito também contêm nesses mesmos lugares as mesmas maneiras de avaliar os comportamentos e os processos cognitivos da pessoa que escreve. E isso é comprovado através das neurociências, através de equipamentos nesse nível. Quais são, então, esses elementos analisados que eu estou falando aqui? São elementos que a gente consegue explorar mais a parte escritural, a parte mais detalhada da grafologia. E a gente tem, sim, um passo a passo, a gente tem uma metodologia para você avaliar. Eu vou te falar algumas coisas que a gente avalia numa análise grafológica, já que o nosso tema é como que a escrita pode revelar traços de personalidade. O meu intuito é que você, ao final desse nosso bate-papo, entenda e saiba, por exemplo, explicar para uma pessoa no dia que ela vier te falar sobre esse assunto. Combinado? Então, olha só. A gente olha, por exemplo, o tamanho da letra. A letra, ela pode ser pequena, ela pode ser média, ela pode ser grande. Ela pode indicar, nesses movimentos, a timidez ou a extroversão de uma pessoa. Por exemplo, as pessoas que têm uma escrita de tamanho médio, elas têm uma tendência a ser mais organizadas, equilibradas. Lembrando que não é só um traço, né? Nós estamos falando de um processo investigativo, são várias pistas, e aí nessas pistas a gente vai concluir um perfil no final. Mas a linha é por aí, para você entender. Outra coisa também que a gente identifica é a pressão da letra. A pressão é quando a pessoa escreve, ela coloca bastante força ou não. O grau de força que a pessoa coloca no papel para poder fazer um traço, isso vai nos falar sobre como ficou esse relevo. Se essa ponta ela apertou muito e jogou um pouco mais de suco no papel ou não, isso a gente consegue identificar através de microscópios. Nós temos um microscópio, a gente também consegue avaliar através da lupa. A lupa é uma ferramenta para a gente conseguir saber o quanto de pressão que aquela pessoa colocou ali no momento que ela estava fazendo um traço, né? E que tipo, por exemplo, de palavra isso também interfere, que palavra era, né? O que estava ocorrendo emocionalmente com essa pessoa no momento em que ela escreveu aquilo. Em geral, a força, a pressão vai falar sobre o grau que a pessoa tem de energia, né? E aí você vai juntando isso ao fato de que, por exemplo, se a pessoa é muito irritada, nervosa, vai aparecer mais pressão, tendencialmente. Ou não, ou se ela é mais calma, talvez sim, talvez não, não sei. Porque cada pessoa é um mundo, a gente não tem um padrão, senão todo mundo seria boneco. A gente seria igual, todo mundo, ai, todo mundo quer feliz está com pressão forte. Não é assim que funciona, né? Por isso que a grafologia oferece um benefício maior ainda para as pessoas que têm esse conhecimento. Porque a gente vê que na prática as pessoas são muito individuais, elas são muito únicas. E para você, muitas vezes, ajudar uma pessoa para algo que ela precisa,
Não dá para você falar o que você fala para todo mundo, porque cada pessoa é um mundo, né? E na grafia a gente identifica exatamente o que mexe com aquela pessoa e o que faz com que ela evolua, com que ela tome boas decisões, com que ela consiga se desenvolver, né? O que funciona para ela melhor na carreira, no amor, enfim, no todo o contexto que ela vive. Outra coisa também que a gente identifica é a inclinação. A inclinação, ela pode ser a haste, por exemplo, você vai na letra T, você pode pôr para a direita, você pode pôr para a esquerda, ou você pode fazer vertical. Em geral, as pessoas mais inibidas, mais com dificuldade de relação social com o outro, a tendência dessa haste é ir para trás. E, ao contrário, também é verdade. A escrita mais à direita vai falar de comportamentos, sim, mais sociáveis, né? Lembrando que não é um traço que define, mas a gente tem aqui uma das orientações. A letra final e letra inicial de uma palavra também falam muito. Em geral, a letra inicial está relacionada a um temperamento, está relacionada também ao que está ao nosso consciente, são informações mais conscientes, e a letra final ou a zona final de uma palavra está relacionado mais a aspectos inconscientes da pessoa, mais relacionado também ao caráter, e mostra como uma pessoa realmente é e como ela é notada pela sociedade. Existe uma diferença muito grande entre quando existe, né, uma diferença muito grande entre a zona inicial de uma palavra e a zona final, vai falar que a pessoa tem um conflito também muito grande dentro dela. Então, a gente consegue ver a relação do consciente com o inconsciente. Tudo isso nos gestos a escrever. Outro ponto é a direção da linha. A direção é algo que fala sobre o ânimo da pessoa. Quem tem uma direção de linha mais ascendente vai falar de um estado mais otimista, mais eufórico, né? Mais, em alguns momentos, fantasioso também, né? A direção da linha, quando ela é mais para baixo, vai falar de um sentimento de uma pessoa mais pessimista, deprimida, cansada ou melancólica. Por isso que, por exemplo, se você tem alguém na família e você já identifica traços assim, que não são difíceis de fazer, como você está vendo eu falar, claro que não é tão banal, né? Como, então para que que teria a profissão de um especialista na escrita? Estudaríamos tantos anos sobre isso. Mas você, como leigo, pode sim ter um pouquinho desse conhecimento, porque eu acredito. Não sei se você compartilha dessa crença, se você acredita, também me escreve aqui. Eu acredito muito que a gente pode se ajudar. E eu penso que se você tiver o conhecimento certo, você pode falar aquela uma palavra que a pessoa só diria para você, porque você é alguém importante para ela, né? E aquela sua uma palavra pode salvar ou ferrar a vida de alguém. Então, o motivo de eu sempre vir aqui no YouTube e fazer esses nossos vídeos semanais, e a gente está todo dia falando sobre isso, é para que você saiba que você pode fazer diferença na vida de alguém com esse conhecimento simples, né? Não é difícil. Mas para você ter a competência, para você se desenvolver, você precisa se capacitar. E aí eu te ofereço a oportunidade de fazer esse curso no meu instituto, o Instituto Radai, que tem um curso chamado Alquimia da Escrita, onde você aprende o básico para você já começar a usar esse conhecimento na tua vida e na vida das pessoas. Em 7 dias, com o meu apoio, você vai conseguir fazer isso. As aulas estão gravadas, mas tem o meu acompanhamento aí pessoalmente. Então, se você quer participar, e ter esse conhecimento aí para você utilizar na sua vida pessoal, profissional e com as pessoas, manda uma mensagem no WhatsApp que está logo na descrição do vídeo, tá bom? Alguém da equipe vai entrar em contato com você para ver a possibilidade de você entrar em alguma das minhas turmas, ok? Continuando aqui, a gente tem também as letras que a gente chama de letras reflexivas ou letras que identificam algumas coisas muito particulares de cada um de nós, como a letra R, a letra S, a letra T, a letra I. A letra T, por exemplo, fala de um aspecto de liderança. Então, vamos supor que você, de repente, está querendo ter uma outra carreira, você está querendo evoluir, e aí você fala, não consigo, não sei o que está acontecendo na minha vida, não consigo tomar decisões. De repente, você descobre que
nos movimentos, os seus gestos ao escrever, existem aí algumas faltas de empenho por seguir em frente diante de algumas dificuldades. E ok, se você entendeu essa falta. Agora o ponto é, por que que isso acontece? Aonde se originou? Porque quando a gente sabe a origem do problema, que isso acontece na análise que eu faço, você consegue destravar aquele lugar que você nunca começa a tomar decisão, porque tem algo te impedindo. O nosso comportamento sempre tem uma intenção positiva, que é fazer com que a gente se sinta bem. Então, ele vai fazer de tudo para você não sofrer, né? Agora, se tomar uma decisão, parar, o teu inconsciente tá ali com medo que alguma coisa possa te acontecer ou de você se expor, ele vai te inibir, com certeza. Então, não se trata de você ler um livro ou fazer 25 mil cursos que vai desbloquear do nada. Você precisa entender o que está por detrás desse sistema e por isso a grafologia ela é assertiva e aí sim você vai desbloquear o que precisa na sua vida, tá bom? Bom, esse é o nosso conteúdo de hoje que eu preparei. Espero que você tenha gostado sobre o assunto. E caso você tenha alguma dúvida, queira saber mais sobre algo que eu te disse aqui, me escreve nos comentários, tá bom? Vejo você no nosso próximo encontro. Até já!